Olá pessoal, vamos agora a uma bonita questão de eletrodinâmica do Enem 2025. Réguas elétricas são dispositivos que permitem a ligação segura e simultânea de dois ou mais aparelhos eletroeletrônicos à rede elétrica. A questão até traz uma figura do que seria essa régua elétrica, né? Popularmente conhecida como extensão. O interessante é que, quando nós ligamos aparelhos nessas tomadas, né, nós temos uma ligação em paralelo, porque cada elemento receberá sua própria corrente elétrica, né, que é justamente uma das características desse tipo de associação. É uma ligação independente, né? Cada instrumento aqui vai receber sua própria corrente. Se fosse uma ligação em série, todo mundo receberia a mesma corrente elétrica, ok? Uma estudante comprou uma régua com 6 tomadas, como a gente verificou aqui na figura, né? E essa régua suporta uma intensidade máxima de corrente elétrica igual a 20 ampere. Por que é que ela suporta uma corrente máxima de 20 ampere e nada acima disso? A própria questão responde, né? É porque acima desse valor de corrente, o fusível de segurança da régua se rompe, inutilizando-a até que um novo fusível seja instalado. Existem alguns instrumentos de segurança em circuitos elétricos. Os mais famosos a nível médio, né, são os disjuntores e os fusíveis. O bacana do disjuntor, a vantagem dele, é que ele pode ser ligado e desligado, armado e desarmado. A gente utiliza muito o disjuntor em circuitos de corrente alta, né? Por exemplo, circuitos residenciais, para que a gente possa proteger um chuveiro elétrico, uma geladeira. Quando esses elementos recebem mais corrente elétrica do que o devido, o disjuntor, através de propriedades magnéticas, desliga para que possa garantir a segurança deles. E aí, sanado o problema, a gente pode ligar o disjuntor para proteger novamente esses elementos. No caso do fusível, a gente tem uma proteção que é mais drástica, digamos assim, porque quando a gente supera a corrente elétrica máxima permitida pelo fusível, ele passa por um processo de fusão, ele derrete. Em alguns casos extremos ele pode explodir, mas aí seria muito mais raro, né? Seria uma situação mais atípica. Então é interessante a gente perceber nessa questão que a escolha foi por um fusível. Então, se a gente passar de 20 ampere, o circuito não vai mais funcionar, né? Eu não vou deixar mais corrente elétrica passando pelo circuito. O fusível vai ser aí, né, um inutilizador do circuito. Considere as potências nominais, ou seja, as potências de funcionamento, de alguns aparelhos eletroeletrônicos apresentadas no quadro. Pessoal, nós temos aqui luminária de LED, computador, impressora laser, secador de cabelos, cafeteira e um condicionador de ar portátil. Para cada um desses instrumentos, nós temos a potência em watts. Então já temos esse dado no Sistema Internacional de Medidas. Em um dia quente, a estudante mantém o computador e o condicionador de ar portátil ligados à régua permanentemente. Portanto, em qualquer processo, em qualquer etapa que sejam dados da questão, né, nós teremos aí o funcionamento desses dois instrumentos. Eles sempre estarão ligados. Eu preciso contar então com a potência do computador, que é 250 watts, e a potência do condicionador, que é de 1.100 watts. A gente sempre terá então o funcionamento aqui, ó, de um conjunto, né, de 1.350 watts. Basta somar a potência desses dois aparelhos. Nessa situação, ela tenta realizar algumas atividades, uma de cada vez, utilizando a mesma régua na seguinte ordem. Então, na primeira atividade,
essa estudante vai imprimir um trabalho escolar. Na segunda etapa, fazer um café com a cafeteira. Realmente, dos instrumentos aqui listados, eu esperaria fazer um café com a cafeteira mesmo. Faz sentido. Terceira atividade, ligar a luminária. Quarta e última atividade, secar os cabelos. Sabe-se que a régua foi ligada à tensão de 110 volts, adequada para o funcionamento desses aparelhos. Considerando a ordem das tentativas, quantas atividades a estudante conseguiu realizar sem queimar o fusível? Vamos em frente. Daqui a pouquinho tem um detalhe que eu gostaria de falar para vocês. Dados importantes. A corrente máxima permitida é de 20 A. O computador e o condicionador ficam ligados o tempo inteiro, do francês all the time, ok? Eu também listei as atividades a serem cumpridas, na exata ordem que a questão nos trouxe. Também expus aqui a tabela com as potências nominais dos aparelhos e destaquei o computador e o condicionador, pois eles estarão sempre ligados. Existe uma maneira muito simples de determinar a potência elétrica de um aparelho ou de uma rede elétrica como um todo, que é simplesmente multiplicar a diferença de potencial fornecida pela corrente elétrica que passa por aquele circuito ou por determinado aparelho. Como nós queremos descobrir como é que essa pessoa vai realizar as atividades listadas, eu vou atrás da potência máxima desse circuito. Tiago, por que a potência máxima? Porque se nós somarmos algumas potências aqui dessa lista e elas superarem o valor da potência máxima, o fusível vai interromper a passagem de corrente. Então é assim que nós descobriremos se as atividades são possíveis ou não. Para descobrir a potência máxima, a gente vai simplesmente pegar a diferença de potencial, que é de 110 volts, e multiplicar pela corrente máxima permitida, que é de 20 A. 11 multiplicado por 2 é a mesma coisa que 22. 22 multiplicado por 100, porque nós temos aqui dois zeros, é a mesma coisa que 2.200 watts. Detalhe: vamos à primeira atividade. A estudante deseja imprimir o trabalho escolar. Ela vai imprimir esse trabalho com o secador de cabelos, Não, com a impressora a laser. Então, nós teremos na primeira atividade a impressora a laser, que possui 660 watts de potência, Mas não podemos esquecer que teremos ligados aqui o condicionador de ar e o computador, que estão sempre conectados ao circuito. 1.100 mais 250 é a mesma coisa que 1.350. Se você quiser repetir esse 1.350 em todas as outras atividades, ótimo, porque o computador e o condicionador estarão sempre conectados. Esses dois números vão se somar com a potência da impressora, que é 660 watts. Veja, 250 mais 650 seria a mesma coisa que 900. Tiago, você esqueceu que é 660? Não. É porque é mais fácil somar 250 com 350, Mas aí falta 10, então seria 910. 910 mais 1.600 é a mesma coisa que 2.010 watts. Então, essa primeira atividade foi realizada com sucesso, porque essa soma deu inferior a 2.200 watts. Vamos à segunda tarefa. Fazer um café com a cafeteira. Computador 250. Nós temos condicionador 1.100. Essa soma aqui já dá 1.350, O café, para ser preparado pela cafeteira,
exigirá 900 watts de potência nominal. Veja, 900 mais 1.100, 2.000. 2.000 mais 250, 2.250. Superamos a potência máxima e esse fusível vai interromper a passagem de corrente elétrica. Tiago, por que é que você está marcando ali a resposta como letra D? Muito simples. Se nós pegarmos a segunda atividade, ao superar a potência máxima permitida, o fusível ele vai interromper a passagem de corrente elétrica, inutilizando esse circuito de acordo com a própria questão. Por mais que a gente faça o cálculo da potência total da terceira atividade, que seria com a luminária, né? Que daria uma potência total de 1.355 watts, e a quarta atividade, secar os cabelos, né? Cuja soma aqui, né, do computador, com o ar-condicionado, com o próprio secador de cabelos, daria 2.100 watts. Por mais que esses valores sejam inferiores à potência máxima permitida, nós já temos a interrupção do circuito na segunda atividade. Então, na ordem que foi fornecida, né, a lista de atividades, a terceira e a quarta não seriam executadas por conta do que aconteceu na segunda atividade. É por isso que a nossa resposta é a letra D. Apenas uma atividade foi realizada com sucesso nessa questão. É isso, pessoal. Até o próximo exercício.